teto do jeito que está hoje, ele é mais problema do que solução. Tanto é que não foi cumprido ano nenhum. Você pegar 2019, não teve extrateto porque mudou a sistemática. 2020 foi mais de 500 bilhões a mais do que o teto de gasto. O ano passado, quase 150 bilhões, e esse ano passa de 150 bilhões. Por isso que eu tenho dito, olha, responsabilidade fiscal precisa ter e ter de maneira permanente. Como é que deve ser feita? Uma conjugação de resultado primário com a perspectiva de curva da dívida e gasto do governo. Agora, isso tem que ser discutido, ouvindo, debatendo, não é para esse momento agora. E a prioridade, então, a prioridade agora é a emergência, que é a PEC para garantir o pagamento do Bolsa Família e a LOA, que vai detalhar os gastos. Não tem cheque em branco, tudo de maneira explícita. Responsabilidade fiscal e social andam juntas. No Terraço Cast de número 349. A vinheta inicial é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falando sobre como visualiza a situação fiscal, o que deve ser feito para o futuro nesse quesito e qual a prioridade do atual momento, segundo o governo atualmente em transição e que pegará o bastão em 1º de janeiro de 2023. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 19 de novembro de 2022, um sábado, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 349, estou com elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel, tudo bem? É isso, terraceiros e terraceiras, ao som de uma pessoa que não consegue tocar piano, né? É o que vocês, não sei se vocês reconheceram, né? Love of My Life. Gravo novamente aqui nos estúdios da School of Rock. Eu percebi que é um ótimo lugar pra eu gravar, né? Então é isso, a previsão do tempo aqui, da moça do tempo que não sabe tocar piano, é de um tempo estranho, né? Um tempo que é aquele tempo que você vai achar que vai fazer muito calor, e aí você sai pronto pro verão já, mas na verdade você lembra que ainda não é verão, que é a primavera, e essa primavera tá bem da esquisita e tá frio, né? Então é aquele belo momento pra pegar aquela gripe, né? Pra ficar meio esquisito, porque você sai com uma roupa achando que é um clima, mas é outro clima, né? É aquela enganação, aquela incerteza e instabilidade também na previsão do tempo, é claro. Vocês viram, né, pessoal? Com piano e tudo. É uma maravilha. Esse podcast aqui não tem jeito. Modéstia à parte, né? Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia, e como sempre trazendo o boletim internacional. E para fechar, ela que sempre traz aspectos de tecnologia e outros pontos que provavelmente você não estava pensando, mas a hora que acaba o episódio você fala, meu Deus, realmente vou começar a pensar nisso. Fernanda Mello, fala, Fernanda, tudo bem? Oi, amigos, terraceiros, como vocês estão? Mais uma semaninha e um grande prazer conversar com vocês novamente. Maravilha, pessoal. Vamos então ao 349. Raquel, seguimos com preocupações a respeito do lado fiscal e do que o governo eleito colocará em prática. E isso tem movimentado os mercados. O que ficar de olho nessa chuva de ruídos? E agora vamos ao que interessa, não é mesmo? Olha, gente, eu tenho que pedir aqui publicamente desculpas pro Caio, né? Caio, mil desculpas, porque novamente, né, eu vou falar de um assunto que é o mesmo assunto que eu falei a semana passada, né? Que é ainda sobre as discussões fiscais, a PEC de transição. Caio me propôs até
né, outros assuntos, como o IBCBR, mas eu vou falar rapidamente só para não deixar Caio chateado, né? O IBCBR, ele praticamente trouxe aí uma estabilidade, né, para o mês de setembro. Lembrando, gente, que o IBCBR é aquele indicador do Banco Central, que é um indicador mensal. Muita gente fala, prévia do PIB, né? Na verdade, ele não é uma prévia do PIB, que nem é, por exemplo, o IPCA 15, do IPCA, porque ele tem uma metodologia diferente, né? Mas é claro que ele anda bastante próximo do PIB. Quando você olha o IBCBR, ele tá olhando muito ali a composição, né, da economia por varejo, serviços, indústria, né? E já a composição do PIB, ela é um pouquinho diferente ali, né? Mas é claro que eles andam bastante próximos. E o que a gente viu nessa estabilidade é muito daquilo que eu já tinha contado para vocês, né? A economia vem num tom relativamente positivo, mas perdendo força. Então, quando a gente olha dentro dessa estabilidade, a gente vê que o setor de serviços, que também saiu o resultado essa semana, tá bombando, né? Ele veio bem acima do esperado, no dado mais recente, mostrando que, assim, ele ainda tá se beneficiando de movimentos de volta da pandemia, né? Você vai falar, mas como assim volta da pandemia, Raquel? Faz um tempão que a galera tá na rua já, né? Que já tomou vacina, mas acontece que tinha muita coisa que ainda estava voltando e tem aquela história do consumo, né? Do consumo das famílias que tá voltando ao normal. Era um consumo que tava mais focado, né? Em coisas, em bens, que tinha sido deslocado e agora voltou a consumir mais serviços. E a gente tem junto agora uma recuperação da renda real. Então a gente já começa a ver por que renda real? Porque a gente tá olhando aqui uma queda importante da inflação, né? Então, a gente tem uma recuperação da renda real, tem uma recuperação do mercado de trabalho, além, né, dos benefícios fiscais que foram dados ao longo do ano, muito do que eu falei do que o próximo governo vai entregar, né, vai encontrar da economia no ano que vem. Então, o IBCBR, ele veio bastante em linha, né, com essa visão de uma economia que está sendo muito carregada por serviços, né, que a indústria já perde força, né, a indústria já tá começando a patinar, né, e o varejo anda de ladinho, né, dependendo de que varejo você olha, né? O varejo mais relacionado ao crédito, que é aquele ali, né, de automóveis, de eletrodomésticos, já perdendo força, muito ligado à elevação da taxa de juros, encarecimento do crédito, né? E a indústria também, né, é muito ligada a esse movimento de o que a gente chama de aperto monetário. Então o BCBR aí não trouxe grandes surpresas, ele mais consolida o cenário que já estava se pintando e deve continuar para o ano que vem. Com o que eu falei, que os serviços devem começar a perder força, porque tem um limite para essa volta, né? E aí, voltando então falando aqui do assunto que eu já falei na semana passada, mas é que eu acho importante fazer algumas pontuações, tá, gente? Toda a questão da discussão da PEC da transição. No momento em que eu gravo esse podcast, ainda não foram definidos os detalhes dessa PEC da transição. Tem um vai e vem, tá muito difícil saber, tá? Existe, nesse momento que tá sendo discutido, se o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, o futuro Bolsa Família, que era Bolsa Família e virou Auxílio Brasil, enfim, o benefício aí de transferência de renda, se ele sai das regras fiscais, não só do teto de gasto, mas das outras regras fiscais, como a própria regra de ouro, né, a própria regra do déficit, se ele sai de todas as contas, se ele não sai, porque a gente tem que entender, gente, que assim, eu tenho ouvido muito a mídia dizer assim, o governo quer aprovar, né, o governo eleito quer ali aprovar junto ao Congresso uma medida que aumente em 175 bilhões os gastos para cobrir o Bolsa Família e o adicional de R$150 por crianças abaixo de 6 anos e sobrar um dinheiro e excetuado o teto de gasto para conseguir sobrar dinheiro para pagar benefícios como farmácia popular. Isso não está errado, gente, só que ele tá escondendo boa parte da história, tá? Se fosse só para cobrir o auxílio, né, em R$600 e esse adicional, a gente estaria falando de 70 bilhões, não 170 bilhões. Então tem muita coisa aí dentro que não é o Bolsa Família, não é esse adicional para as famílias, tá? Tem muita coisa, tem correção da própria, né, de próprios programas ali que estavam subestimados e tudo mais, mas assim, tem um espaço que tá extraordinário, né? Fora que além desse dinheiro a mais, a ideia de se excetuar da regra do teto de gasto é que você abre mais espaço dentro do orçamento, tá? Porque se você tira, e o orçamento já estava contando com o dinheiro do Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá qual seja o nome, né? Você obviamente cria espaço. E
o programa, por exemplo, Farmácia Popular, também faz sentido, obviamente, é um programa vigente, ele tem que ter orçamento, mas ele também não custa tudo isso, tá? Ele não vai ocupar esses 100 bilhões que ocupava, né, ali o Auxílio Brasil. Então tem muita coisa aí dentro desse bololô, né? Se fala inclusive nas RP9s, que são as emendas de relator, o tal do orçamento secreto, né? Os parlamentares querem esse espaço, se fala em retomar já o PAC. Então, assim, são discussões que o governo nem entrou ainda. Então, acho que dá pra separar aquela discussão do que, sim, provavelmente estaria acontecendo independente do governo eleito, que é principalmente do Auxílio Brasil e do reajuste do salário mínimo, né? Que aí tá entre 75, né, 90 bi, se a gente colocar tudo isso, inclusive o salário mínimo, mas passa longe aí dos 175 e excetuar da regra do teto de gastos, tá? Então, acho que essa discussão, ela vai dar muito o que falar ainda, porque não tá claro o que será feito, tem uma sinalização de cada lado. Vale lembrar que o Congresso, né, pode ser que ele pressione para ser um pacote menor, não porque o Congresso é fiscalista, tá? Mas porque o Congresso quer guardar o que negociar no ano que vem. A gente não pode esquecer isso, tá? Então, não tem muito bonzinho, malzinho nessa história, não. Tá todo mundo sendo bastante pragmático com o que acredita que vai ser mais popular pro seu lado. E aí, eu queria falar mais aqui sobre a reação do mercado, né? Muita gente falando sobre reação, você tem que ligar mesmo pro que falta de dinheiro para programas sociais e não pra Faria Lima. Gente, algumas coisas aqui eu acho que vale pontuar, né? Pra ficar claro, assim, pra não dar espaço pra conversas mirabolantes, pra teorias mirabolantes. A questão é que, assim, quando a gente fala em mercado, eu raramente falo mercado. Eu tento, né, me policiar pra falar investidores. Porque o mercado não é essa criatura amorfa, tá? São investidores. E a gente tá falando, quando a gente olha pra bolsa, a gente tá falando de investidores majoritariamente internacionais, mas a gente tá falando também de investidores domésticos. E aí a gente tá falando de muita gente, muita pessoa física, tá? A média de investimento na bolsa ali no Brasil por pessoa física é de 3 mil reais. A gente tá falando de pessoas ali que não são grandes milionários. Isso olhando pra bolsa, né? Quando a gente olha... E aí, claro que tem fundos de investimento, que tem dinheiro de quem? De cotistas, de pessoas normais, né? E aí, quando a gente olha pro Tesouro Direto, né? Que é o mercado de renda fixa, que, aliás, é quem tem mais sofrido com toda essa discussão fiscal, que é o mercado de renda fixa, porque a expectativa dos juros no futuro aumenta e isso impacta os títulos de renda fixa. Ele desvaloriza aqueles títulos pré-fixados que já existiam, né? Isso, quem perde dinheiro é quem está investido lá, por exemplo, num tesouro pré-fixado. A grande maioria dos investidores do tesouro ali são ou fundos de pensão, que tem o dinheiro de pessoas, trabalhadores, né? Ou próprias pessoas físicas diretamente, tá? Então, assim, no fundo da história, da linha, tem uma pessoa, tem um investidor. Então, não é essa criatura amorfa, não é a Faria Lima, são efetivamente, né, investidores. E é claro que tem os gestores que estão olhando para isso, que estão, né, fazendo o preço, mas isso é uma questão de sinalização, né? Então, muita gente também, porque o mercado, né, os investidores, porque os investidores vivem de antecipar movimentos, assim que se ganha dinheiro, né? Se você, quem acredita, quem entende melhor sobre o que deve acontecer no futuro, né, consegue fazer dinheiro disso. Então, a sinalização que vem de investidores é super importante sobre o que, né, porque é uma tentativa de se entender o que vai acontecer no futuro. E um outro, então é uma questão de sinalização, não é de ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro, até porque quanto mais alta a taxa de juros, então basicamente quanto mais se gasta, mais se desancora as expectativas de inflação no futuro, né, mais você desancora ali, mais altos são os juros no futuro, né, que quando a gente pega um empréstimo, a gente não tá pegando ali a taxa Selic, né, principalmente de longo prazo, a gente tá olhando essa curva de juros de longo prazo, então quem que tá sendo impactado? Nós, né, as empresas, qualquer pessoa que pega um financiamento de longo prazo. Já de curto prazo, o Banco Central seria então obrigado a subir ainda mais os juros, ao invés de cair, né, ao invés de reduzir os juros, que era a expectativa, que a inflação está cedendo, a gente está num processo de desinflação importante, ele pode sim se ver obrigado a subir ainda mais os juros por conta do quê? Da desancoragem dessas expectativas no futuro, por conta do aumento de gastos e da falta de previsibilidade para onde vão os gastos no futuro, né? Então, quem sofre com juros mais altos também são as pessoas, né? Porque são principalmente os mais pobres, que a inflação ela fica mais alta, corrói o poder de compra dos mais pobres, e eles que também enfrentam juros mais altos pro seu, né, pro cartão de crédito, né, pro empréstimo. Já as pessoas que têm mais poder aquisitivo, têm mais riqueza, têm mais patrimônio, vão investir a esses juros altíssimos
altíssimos vão ganhar ainda mais dinheiro. Então, na verdade, quem sofre mais com com a falta de perspectiva, com a instabilidade fiscal, são realmente os mais pobres, tá? Porque o ganho de curto prazo, né, ele acaba sendo erodido pelas perdas que vêm no médio e longo prazo em forma de inflação, de mais impostos, né, e mais juros. E aí, acho que pra terminar, é importante lembrar aqui que eu também ouvi muita gente falando, né, por que esses tais de investidores, o mercado não reagiu quando era o governo Bolsonaro? Assim, aqui quem ouve o TerraçoCast sabe que não é o caso, a gente já vem criticando medidas de aumento de gasto há muito tempo, desde a mudança ali da regra do teto de gasto do ano passado, e na verdade sim, reagiu, tá? Os investidores reagiram, e eu já falei isso algumas vezes aqui no Terraço, que naquele momento, em novembro do ano passado, principalmente, a gente teve uma piora muito forte das projeções, expectativas de todos os preços, né? Então, o dólar ficou estruturalmente mais alto, né? O nosso câmbio mais desvalorizado, as taxas de juros futuras mais altas. Então, quando o Tesouro Nacional foi lá emitir dívida, ele teve que pagar mais caro, né? A partir do ano passado. Então, o patamar mudou, já ficou pior, né? O Banco Central teve que subir ainda mais os juros, então isso já piorou. Provavelmente, se não tivesse acontecido isso, a gente teria um real mais valorizado hoje, a gente teria juros futuros num patamar mais baixo, né? O patamar, assim, base, né? A gente teria, talvez, uma Selic que não precisaria ter ido até 13,75. Então, sim, tudo isso já foi precificado. Então, assim, o mercado se adapta, os investidores se adaptam, os preços se adaptam, mas eles vão para um equilíbrio pior. E eles já estavam num equilíbrio pior desde o ano passado. A grande questão agora é que eles vão para o equilíbrio pior ainda, né? Se a gente continuar nessa toada. Então, é super importante dizer que, assim, não é uma criatura amorfa, sempre reage, né? Principalmente quando a gente tá falando de maiores gastos e não tem ali o político preferido de estimação, né? Até porque seria muito difícil, porque é composto, né? O mercado é composto de investidores muito diferentes, tá? De países diferentes, de instituições diferentes, então seria muito difícil ter ali, né? O político preferido, né? O que todo mundo tem ali é essa visão de tentar precificar aquilo que está sendo sinalizado, né? E aí, por último, vale lembrar que a questão do dólar, né? O dólar subir, né? Isso não impacta só aquelas pessoas que querem investir em dólar, aquelas pessoas que, na verdade, acabam ganhando, né? Ou aquelas pessoas que querem viajar para fora. Isso impacta a nossa inflação. A gente não pode esquecer que a gente importa muitos bens intermediários, né? Muitas commodities, inclusive, como trigo, para fazer macarrão, pãozinho, né? E também todas as commodities no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são negociadas em dólares, né? Então a gente também tem, quanto mais desvalorizada a nossa moeda, mais reais a gente tem que gastar por produtos como gasolina, né? E carne, né? Então, sim, isso tem um impacto relevante na inflação e no bolso, novamente, né? Principalmente da classe mais pobre, que do total da sua renda consome mais. Então a inflação, de maneira geral, impacta mais os mais pobres, porque a camada mais pobre da população costuma consumir grande parte da sua renda e até além, tendo muitas dívidas. Já a classe mais rica consome parte, mas outra boa parte é patrimônio, é investimento. Então é isso, gente. Só queria deixar esses pontos aqui que eu acho super importante no debate, né? De o mercado não é uma criatura amorfa, né? Aumento de gastos desenfreado, sem sinalização adiante, acaba prejudicando aqueles que são justamente o que se tentou ajudar, né? E que, sim, investidores reagiram a movimentos como esse do governo passado, né? E esse equilíbrio já estava pior há bastante tempo. Isso não significa que a gente tenha que torcer para que ele piore ainda mais. Dos anos 90 para cá, resolvemos uma grande questão que assolava o país, a inflação, logo que o Plano Real virou uma realidade, e outra foi aumentando até o ponto em que não podemos deixar de falar do elefante na sala, o tamanho do governo, as contas públicas, quanto isso custa para as pessoas e tudo mais. Existe uma impressão de que qualquer tentativa de controle de contas públicas envolveria alguma maldade de quem pensa em fazer isso, até mesmo uma insensibilidade. Mas, sejamos sinceros, insensível mesmo a quem sai mais prejudicado quando a economia patina ou até mesmo afunda é quem, diante de evidências bastante claras sobre bons exemplos e maus exemplos, decide que vale a pena arriscar simplesmente pelo fator agora sentimos que vai dar certo. Previsibilidade nos caminhos do gasto público permitem que tenhamos, simultaneamente, um menor custo de financiamento para as atividades do governo
governo, menor inflação e maior capacidade da economia de andar sozinha. Não se engane com quem dá a entender que existe uma escolha dicotômica entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, porque as duas sempre andam juntas. Governos que apresentam previsibilidade do que irão fazer e do quanto isso irá custar a todos, trazem maior capacidade justamente de tomar conta da sua população. Enquanto aqueles governos que vivem cheios de boas intenções, mas nunca te contam sobre os custos de tudo isso, geralmente são os que passam por apuros desnecessários. E você que ouve isso agora sabe exatamente quem paga proporcionalmente mais todas as vezes em que descalabros econômicos acontecem. Novamente, reforçamos que o governo eleito verifique sim todas as condições necessárias de reposição orçamentária, mas não entre com a ilusão de que isso significaria agir de maneira irresponsável com as contas públicas. Até porque, diferentemente da última vez em que fomos displicentes nesse quesito, que foi o período compreendido entre o pós-crise de 2008 até o pré-eleições de 2014, na verdade o pré é resultado das eleições, né? Porque passou uma semana e o pessimildo virou, na verdade, a gente precisa de ajustes, né? Dessa vez, os resultados de um descuido serão sentidos já em 2023. Não podemos vacilar, e nem o governo. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Hello. E para quem tá por dentro do que tá acontecendo com a rede social do Passarinho Azul agora, sabe que não perdemos tempo e também estamos na rede do Passarinho Amarelo. Essa aí que você pensou agora. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O Caio pediu para comentar com vocês sobre dois assuntos. O COP27, né, onde está o Lula, e o G20, a reunião do G20, né? São dois eventos internacionais que estão acontecendo simultaneamente, né? A Conferência do Clima no Egito e a Conferência do G20 na Indonésia. E, na verdade, assim, né, o foco internacional, na verdade, nem está tanto nessas reuniões, né? Aqui nos Estados Unidos, o principal foco ainda é no resultado das eleições de midterms. Então, o que a gente tem aqui de novidade, né, do que a gente tem comentado nas últimas semanas, é que os republicanos, de fato, conquistaram a maioria na Câmara dos Deputados, mas por uma margem muito menor do que a esperada. Se a gente comparar aí quantas cadeiras o Joe Biden perdeu comparado com outros presidentes democratas ou até republicanos, ele perdeu menos cadeiras nas eleições de midterms do que os antecessores. E era esperada aí uma onda vermelha, né, uma onda republicana, que acabou não vindo. Inclusive, os democratas conseguiram manter a maioria no Senado Federal, uma coisa que não era esperada, né? A expectativa era que os republicanos conquistassem a maioria nas duas câmaras, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, e acabaram conquistando só a maioria nos deputados, numa margem até menor do que era esperada. Isso demonstra algumas coisas, né? O primeiro, enfraquecimento do Donald Trump, né? Vários candidatos que ele apoiava acabaram não conseguindo se eleger, e principalmente na questão estadual, né? Tinham vários candidatos que ele apoiava que eram o que a gente chama, né, de negacionistas das eleições, que acabaram não conseguindo se eleger. Então, o Donald Trump sai enfraquecido dessa reunião de midterms. Por outro lado, né, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele sai fortalecido, ele conseguiu uma margem, uma vitória na Flórida muito maior do que o Donald Trump tinha conseguido nas eleições presidenciais. Então, aí sai como mais uma liderança republicana para desafiar o Donald Trump, que essa semana resolveu anunciar sua candidatura a presidente para as próximas eleições aí em 2024. Então, nos Estados Unidos, para variar, né, estão mais voltados para as questões internas do que para as questões externas. Na Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, né, que foi a líder da Câmara dos Deputados, né, que a gente chama aqui de Speaker of the House, que né, faz o papel aí do Arthur Lira aí no Brasil, ela vai deixar de ser a presidente da Câmara porque os democratas perderam a maioria e devem aí eleger um presidente da Câmara republicano.
isso vai levar, né, mudar aí a dinâmica do Congresso, principalmente no que diz respeito a investigações, né? As CPIs americanas, as investigações devem agora mudar de foco mais para investigar aí o Hunter Biden, né, o filho do presidente Joe Biden, enfim, e menos foco na investigação aí do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio. Então essa questão, né, os democratas devem ficar mais em foco aí, mais vulneráveis com essa perda da maioria da Câmara e, claro, além disso, o Joe Biden fica com maior dificuldade de passar em medidas que não tenham apoio dos dois partidos. Por outro lado, manter a liderança do Senado garante que o Joe Biden, se abrir alguma vaga na Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, tendo a maioria no Senado, ele consegue aprovar. Então, ter a maioria do Senado ainda garante aí para os democratas não só, né, essa questão da Suprema Corte, como algumas outras medidas do Legislativo também ficam, de alguma forma, um equilíbrio de forças no Legislativo aqui dos Estados Unidos. Com relação à reunião do G20, com a ausência do Putin, né, e também todo o cenário internacional também está muito ligado para essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, a retomada ali da região de Kherson e tudo mais, né, o Putin não foi no G20, então a reunião acabou até ficando meio esvaziada e o foco da reunião do G20 ficou mais na questão da saúde, né, a OMS, uma das coisas que deve sair dessa reunião é provavelmente a aprovação de um passaporte vacinal internacional, que aí pós-pandêmico, né, de alguma forma facilite as viagens internacionais, mas é capaz de gerar aí alguma resistência por parte dessas pessoas que são anti-vacinas e tudo mais. Então essa polêmica aí com relação às vacinas, eu acho que foi a principal discussão ou resultado da reunião do G20. No caso da COP27, né, onde está o presidente eleito, o Lula, essa é uma questão que foi muito pouco falada aqui nos Estados Unidos, mas realmente, assim, a questão do Brasil foi o que mais chamou a atenção. Então, assim, né, por um lado, né, na questão do meio ambiente, a ida para essa conferência do Egito do ex-presidente Lula, ou do presidente eleito Lula, foi muito bem recebida de maneira internacional, né, de alguma maneira coloca o Brasil de novo como centro para protagonista das questões do meio ambiente, e que eu acho que de alguma maneira é uma coisa muito mais inteligente, de maneira estratégica para o Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais preservou o meio ambiente, que pode inclusive exigir coisas dos outros países, que pode exigir inclusive contribuições financeiras dos outros países, mas para isso precisa ter um discurso ambientalmente favorável, ao contrário do discurso do Jair Bolsonaro, que era um discurso totalmente antiambientalista. Então, para o Brasil, de maneira diplomática e estratégica, é muito mais inteligente estar do lado do meio ambiente. Até porque a agricultura do Brasil, comparada com outros países, é uma agricultura mais sustentável. A questão energética do Brasil também, né? A matriz energética do Brasil também é mais sustentável. Enfim, o Brasil tem muito a dizer no meio ambiente, mas desde que tenha moral para fazer isso. Então, nesse ponto de vista do meio ambiente, o discurso do Lula foi muito bem recebido. Com relação à questão econômica, aí já é outra história, né? Eu deixo para os meus colegas do Terraço aí que falam de política e economia do Brasil comentarem mais sobre a reação aí do mercado e tal, da taxa de juros com relação às declarações econômicas do presidente eleito, tá bom? Mas em relação ao boletim internacional, é isso que eu tinha para comentar com vocês. As preocupações nos Estados Unidos levam em consideração qual o foco maior que o novo Congresso deve ter sobre investigações em curso, mas, não custa lembrar, isso também terá impacto sobre eventuais pacotes de alívio durante a próxima recessão nos Estados Unidos, prevista para entrar em cena no terceiro trimestre de 2023. Sobre a COP27, a questão que mais impacta ao Brasil, para além de, né, que a gente já tinha mencionado sobre como o Brasil será observado daqui para frente, lá fora e tudo mais, a questão que mais acaba impactando ao Brasil está sob o ponto de que é possível que a discussão sobre o mercado global de crédito de carbono, este que poderia nos trazer bons frutos, dado que temos aqui a Amazônia, seja retomada de maneira mais racional, em virtude, né, de um discurso um pouco mais alinhado a isso, né? De resto, realmente podemos ter tido mais uma reunião cheia de belíssimas intenções, mas com baixíssimo resultado em termos práticos para o assunto que busca abarcar. Já no G20, a questão do passaporte vacinal me lembra o último episódio da equipe em 2020, quando a Renata comentou que, para 2021, imaginava que essa discussão estaria mais presente. Curioso como 2 anos depois, esse mesmo ponto ainda suscita debates que não chegaram ainda a grandes definições. O
Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com mais detalhes. Fernanda, o que moda e metaverso têm em comum? Bom, essa semana começou o São Paulo Fashion Week por aqui na cidade de São Paulo. E eu até poderia comentar os impactos financeiros das semanas de moda depois da pandemia. Elas se intensificaram e tomaram uma proporção maior, né? Acho que até fora da indústria da moda. Mas, como eu venho sendo a Tech Girl aqui no Terraço Cast, eu quis trazer para vocês as percepções de um outro evento, também ligado à Semana de Moda, que eu fui na quinta-feira, que foi o BRIFW, que foi o Brasil Immersive Fashion Week. Esse foi um evento que eu fui convidada para assistir as experiências mais inovadoras de fazer a moda através de tecnologia. Ou seja, foi uma semana de moda ligada à tecnologia. E geralmente, quando as palavras tecnologia e imersiva aparecem na mesma frase, as pessoas pensam que se trata ou de desconectar da realidade, ou sobre desmaterializar as coisas, ou até sobre você pagar caro para vestir o seu avatar dentro de um jogo com umas roupas caras da Louis Vuitton, por exemplo. Na verdade, o que me chamou a atenção nesse evento foi uma oportunidade, né, para as marcas de moda, especialmente varejo. Eu vi a Renner patrocinando esse evento e logo eu pensei que o varejo online tem uma grande ferramenta na mão nos próximos anos, que é usar a tecnologia para realçar a materialidade, o toque no tecido, o sentimento humano, né? Muita gente ainda não compra online roupa pela dificuldade de experimentar, então é bem possível que a tecnologia aproxime nesse sentido. Uma coisa importante, não é sobre você ir num universo paralelo que foi apelidado de metaverso e esquecer o seu corpo físico, né? Muita gente tem essa preocupação, como as pessoas poderiam ficar. Vocês devem ter visto uma imagem que saiu de como ficaria o corpo humano depois de anos usando tecnologia. Isso é muito difícil de prever, né? A gente não sabe de qual tecnologia a gente está falando. Quem ia imaginar que os celulares iam ser nesse formato há alguns anos atrás? Mas enfim, a gente está falando aqui, na verdade, não de esquecer o corpo humano, mas de uma nova forma de fazer storytelling. Se você é adepto de redes sociais, provavelmente você já se deparou com o marketing digital. E no marketing digital, uma coisa muito importante é você conseguir contar boas histórias que despertem nas pessoas uma emoção, especialmente a emoção, o gatilho de fazer as pessoas gastarem dinheiro. Com a tecnologia imersiva, né, uma tecnologia nova dentro da moda, a gente vai conseguir contar histórias de uma forma diferente e conseguir conquistar as pessoas nesse segmento que as pessoas sempre vão gastar dinheiro, né? E uma outra ideia que as pessoas devem desconstruir nos próximos anos é de que a tecnologia vai levar a gente para uma experiência individual. As pessoas ficam muito preocupadas quando elas precisam colocar um fone de ouvido ou colocar um óculos e ficar cada uma por si, né? Entrar ali por conta própria e experimentar tudo sozinho. Em teoria, tem muito mais coisa acontecendo, né? Não é só uma experiência sensorial de observação em 4D. Uma questão que acontece no metaverso é que a gente acaba tendo uma sensação de propriocepção, que também é conhecida como sinestesia, que é um termo utilizado para nomear a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo. Tipo quando você fecha os olhos e consegue perceber, ter uma consciência corporal, né, dos seus músculos, das partes do seu corpo, em relação ao espaço. Ou seja, provavelmente todos esses novos mundos imersivos, em níveis diferentes, vão dar esse tipo de sensação.
Eu fui nesse evento com a minha amiga Júlia, que foi quem me convidou, e lá a gente estava falando sobre como a gente vai poder ter uma experiência completa de sala de cinema, né? A gente, então, poderia ir numa sessão de cinema juntas, estando uma no Rio e uma em São Paulo. É claro que nisso existe uma preocupação muito grande da gente ficar alienado, esquecer o mundo real. Mas, até que isso aconteça, essa é uma tecnologia que não é muito democrática ainda, né? Ela não está acessível a todo mundo. A gente tem hoje os smartphones sendo um pouco mais acessíveis, mas, por enquanto, o metaverso é muito limitante, porque a gente precisa de aparelhos, de dispositivos especiais para que você consiga acessar. Pelo que eu tenho visto, existe uma corrida para ter um avatar no metaverso. Muitos famosos, muitas pessoas conhecidas têm corrido atrás de criar a sua presença no metaverso e, pelo que eu tenho acompanhado, muito em breve, em algum ponto, a gente vai conseguir sentir tocando mesmo o avatar do seu amigo, por exemplo. Ou seja, se você pode tocar, você percebe que existe uma pessoa real na sala e não só um desenho, né, que é o avatar. E isso vem para quebrar não só a quarta parede, ela vem para quebrar todos os limites entre o que é digital e o que é tátil. E isso foi um insight, assim, que foi muito bem resumido pela professora Alexa Pullman, do curso de Wearable Technology, ou Tecnologia de Vestir, da Universidade de Londres. Ela resumiu que a gente vai passar da era da internet das coisas para a internet da pele. E se você não se recorda, vou dar uma tecla SAP aqui, a internet das coisas é aquele conceito de conectar os objetos do dia a dia à internet para promover, por exemplo, cidades inteligentes, energia inteligente. E segundo essa professora, a comunicação está cada vez mais indo além das formas de ver, né? Não só a gente olhar para uma tela, mas também formas de sentir. Isso é muito interessante. Se a gente for pensar, uma coisa que o celular deu pra gente foi aquela notificação por vibração, né? Eu dou os créditos aqui pro celular, mas se você é mais velho, você pode lembrar do MSN também, que vibrava. Então a gente se acostumou com esse tipo de notificação. E aí, isso vem hoje se desdobrando em mais tecnologias. O que pode acontecer dentro desse contexto do mundo da moda é, por exemplo, artigos e roupas, por exemplo, uma pulseira que você aperta no pulso e você sente como se estivesse vestindo isso, né? Então, basicamente, aquela mensagem de texto que você geralmente manda para um amigo que mora distante vai poder ser trocada por um abraço com uma sensação 99% real. E as pessoas vão poder estar mais presentes umas com as outras de uma forma não verbal. E aí, o que você pensa sobre esse tema, né? De tecnologia deixando as coisas mais imersivas? Você gosta? Isso te deixa aflito, ansioso? Eu confesso que para mim é um mix de sensações e a gente não tem como prever qual vai ser a tecnologia, mas é lógico que a gente precisa ser consciente sobre os impactos disso para que a gente não fique alienado na nova internet, né? Mas, se isso te interessa, vamos conversar mais sobre isso. Já falei no último episódio, mas deixo aqui também pra gente falar no TikTok, que o meu usuário é o @sigafefa. Lá eu vou compartilhar mais detalhes de como foi esse evento. Foi muito interessante para tirar insights, para perceber em que momento a gente está e como isso está já aqui no Brasil, né? Então, o mundo tá andando muito rápido nesse sentido. Vamos conversar por lá, @sigafefa. Uma questão bastante interessante e válida sobre qualquer discussão a respeito de tecnologia é o quanto as pessoas irão aproveitar essa novidade para realmente mudar seus hábitos de consumo. Tal qual aquela frase clássica de que a melhor propaganda é aquela que nem parece uma propaganda, temos, em termos de tecnologia, que a tecnologia que consegue mais entregar mudança e receita a quem a utiliza é aquela que passa despercebida, porque o encanto que gera e a capacidade de transformar esse encanto em dinheiro é o que realmente vão fazer diferença no final do dia. Quando você vê um filme da Pixar, por exemplo, em nenhum momento você visualiza serem citadas as técnicas de
animação utilizadas, como as câmeras, os estúdios e não sei o que, coisa do tipo. Mas as sensações geradas pelo resultado final visto na tela e a sua vontade de adquirir itens direta ou indiretamente relacionados a essas sensações mostram como a tecnologia pode de fato entregar resultado, inclusive resultado financeiro. A sinestesia, que aparece cada vez mais na realidade tecnológica dos dias atuais e que o metaverso dá a entender que conseguirá tornar cada vez mais intensa, é uma potencial fonte da qual já existe muita gente bebendo água fresca. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, por trazer mais esse aprofundamento nesse debate, para que as pessoas, pelo menos as que nos acompanham, sabem como nós discutimos as coisas, possam de fato pensar de maneira mais completa e menos rasa a respeito de um debate que é tão importante, sobre como o governo lida com as suas contas públicas e como isso significa ter mais ou menos capacidade de resolver problemas sociais. São duas coisas que andam de fato juntas. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala na semana que vem. Que olha, eu acho, tô sentindo que eu devo trazer mais novidades sobre a nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal. Muito obrigado também, Renata, por trazer a atualização do panorama internacional. Te aguardamos na próxima semana. É isso e até semana que vem. Um beijo. E obrigado, Fernanda, por trazer mais uma vez um assunto que muito provavelmente quem está ouvindo agora já deve estar pensando: nossa, então metaverso não é só uma coisinha bonita que não serve para nada e não leva a lugar nenhum e só serve para gastar dinheiro. Interessante, né? Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. É isso, um grande beijo para vocês. A gente se fala na próxima semana. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado, conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.